Nós escutamos o barulho do carvalho que cai, mas não escutamos o barulho da floresta que cresce. Hoje fala-se muito das coisas que estão desmoronando, que fazem barulho, mas o importante é ouvir aquilo que a gente não consegue ouvir. É preciso prestar atenção às sementes da consciência que estão brotando. Jean-Yves Leloup. E agora eu vou receber aqui, gente, o Jairo. Conversar sobre essa metodologia da Unipaz, uma metodologia da transdisciplinaridade holística. Olá, Jairo, seja bem-vindo na Unipaz. Sempre uma honra, né, estar contigo nesse canal da Quarta-feira da Paz. Estou falando... Estamos juntos na nossa casa. Boa noite a todos. Que alegria te vejo, irmã. Te vejo, estou aqui, querido. E é uma honra muito grande a gente falar hoje sobre a arte de ver a vida, né? Nessa metodologia incrível que nasceu utopicamente, mas ela está provando, né? Essa possibilidade, pois nós vivemos nessa possibilidade, dessa metodologia há alguns anos, né, Jairo? Gostaria que tu pudesse falar um pouco, né, mestre da noite, onde toda essa sabedoria, todo esse tempo, esse aprendizado nosso na Unipaz, e principalmente o teu aqui, nosso convidado especial, vem nessa noite a brilhantar essa quarta-feira, querido. Querida, palavras formosas. Boa noite a todos os queridos e queridas que estão nos cumprimentando. Então, com essa belíssima introdução que a Kátia fez, com as palavras do Jean-Yves Leloup, nessa noite de lua cheia, aqui na Ilha da Magia está um encanto. Eu peço que por um instante a gente silencie, aquiete os pensamentos e eu convoco a paz que reside em ti, a escuta mais atenta, que nós possamos nos sentir abraçados, envolvidos por um manto de amorosidade, de gentileza e de cuidado. Que aqui no afeto virtual nós tenhamos um belíssimo encontro. Uma boa noite. Oh, meu abraço para o meu pai. Meu sobrinho falou que o pai está assistindo aqui, está retornando para Floripa nessa noite. Uma viagem de retorno com muitas bênçãos. Estamos delícia. aqui. Que delícia. Queridos, é uma alegria para nós, em nome da Unipaz Santa Catarina, Kátia e eu estarmos aqui como eternos aprendizes, representando essa casa, essa noite. Nós estamos caminhando para uma celebração dos 100 anos de Pierre Weil em 2024, que foi o fundador da Unipaz, né? E nos referimos a ele como o samurai da paz. Há pouco tempo eu tive aqui falando sobre a arte de viver em paz, que é
a nossa metodologia base, reconhecida pela Unesco, e que é a força motriz do legado que o Pierre nos deixou. Para celebrar esse momento, a Unipar Santa Catarina está deixando um convite para que a gente possa conhecer essa metodologia de uma forma mais completa, e que nós chamamos a arte de viver a vida, que é o título desse livro do Pierre Weil. E aqui eu tenho a capa antiga com a imagem do Pierre, né? Esse livro aqui, inclusive... E aqui eu tenho a nova, para que todo mundo saiba como é agora. Aqui com o autógrafo do Pierre. Então, nessa trilha que nos convoca ao autoconhecimento, às descobertas, nós somos conduzidos a experiências únicas, né? Nós entramos em contato com técnicas, nós entramos em contato com vivências, mas o que a Universidade Internacional da Paz oferece? Ela oferece um caminho que olha, em primeiro lugar, para o indivíduo. Então, este é o diferencial, e nós vamos desdobrar esse fio com você para que você possa conhecer de uma forma mais clara qual é a proposta. Porque, como nós costumamos dizer, né, o pessoal, o transpessoal passa pelo pessoal antes de estabelecer um caminho como educador ou como uma arte de cuidar. Se nós tivermos este contato com algo que nos propõe, nos convida a nos tornar mais humanos, essa trilha de trazer uma observação mais atenta de nós mesmos no palco do cotidiano, cuidar da nossa resposta, das nossas reações, e entender a paz como um movimento é precioso de tal forma que eu estava conversando com a Kátia, nós fizemos a formação há tanto tempo, e todo aprendiz Unipaz se dá conta disso, que a gente quer sempre revisitar esse processo, né? Revisitar esse cuidado. Então, o que nós ofertamos, porque a gente entende que paz se ensina, se é uma proposta de educação para a paz, né? É uma metodologia que é composta de 8 seminários, e nós tratamos de uma ecologia profunda. Para a gente lembrar do que é ecologia, né? Cuidar da casa, cuidar do meio em que se vive, mas a gente começa com uma ecologia pessoal. Essa beleza que é essa teia de 8 seminários, ela reside como a coluna central da nossa formação extensiva, que é chamada formação holística de base ou formação transdisciplinar holística. Nesse momento, nós estamos trazendo a nossa coluna central em um formato único, no percurso das 3 ecologias. A ecologia pessoal, a arte de viver em paz comigo mesmo, a ecologia social, a arte de viver em paz com o outro, e a ecologia ambiental, a arte de viver em paz com o universo. Como isso se dá? Tem a data
data, Kátia, que a gente vai iniciar, por favor, para me relembrar aí? Sim, a gente vai começar agora em setembro, no dia 22 de setembro, 23 e 24, com a arte de viver em paz. Isso, então, agora no dia 22 de setembro, com as luzes do equinócio de primavera, nós vamos iniciar uma jornada que será presencial na sede da Unipaz aqui em Florianópolis, no Córrego Grande, que é um lugar belíssimo junto à Associação Coral de Florianópolis. Esse primeiro seminário, ele vai acontecer da sexta-feira à noite até o domingo ao meio-dia, num formato de imersão. E esse seminário, ele nos dá, de uma forma teórica e vivencial, um panorama geral dessa estrada. Há pouco tempo nós tivemos uma iniciativa, né? Quem participou sabe como é. E se a gente está falando com aprendizes Unipaz, eu quero deixar o convite para revisitar essa trajetória. Mas eu vou falar de uma forma muito breve aqui, nomeando os 8 seminários que nós chamamos as artes, a arte de viver a vida, e depois a gente pode aprofundar isso, certo, Kátia? Certo. E também é importante, né, colocar que essa abordagem trazida aqui por Pierre a nós foi a obra-prima dele, né, nesse despertamento iniciático que ele teve através de uma crise existencial. Então, quando ele passou por essa crise, que ele se dedicou a ele, né, a se olhar permanentemente, e ele foi percebendo como lutar, né, de uma forma para se trazer a paz, se educar, né, nos educar, se educar para a paz e a não violência. E ele deixou esse seminário Arte de Viver em Paz, que depois foi cada vez crescendo mais através de vários momentos dele, né, Jairo? E se tornou nessas artes que hoje a gente vive de uma forma incrível, se aprofundando mais nesses estudos, né? Uma bela lembrança, Kátia. Então, para começar, talvez, eu acho que lembrar quem foi o Pierre Weil, né, um psicólogo francês, radicado no Brasil. E o Pierre foi precursor, foi pioneiro na abordagem transdisciplinar, holística, na psicologia transpessoal no país. Pierre, para quem está chegando aqui novo, ele é muito conhecido a partir de uma obra que tu já deves ter tido em mãos, que é O Corpo Fala, que nós estamos sincronicamente celebrando 1 milhão de exemplares. Mas o que a Kátia traz é tão relevante porque numa obra autobiográfica chamada Revolução Silenciosa, o Pierre relata sobre esse momento que a Kátia lembrou, essa crise de transformação, né? Essa emergência. E é bem comum quando a gente ouve sobre os grandes mestres da humanidade esse momento em que há uma necessidade de uma retirada, né? O Pierre fez isso. Ele teve em retiro 3 anos, 3 meses e 3 dias em um mosteiro. Na Revolução Silenciosa, é interessante notar que ele fala que ele tinha muito sucesso, era um psicólogo de sucesso. Ele fala, inclusive, que era um meditador de sucesso, veja só. Mas, nesse momento de escolher se reordenar, o Pierre, quando retorna, ele traz algo para compartilhar. Nas palavras dele, eu jogo a minha garrafa no mar, de quem encontrar o que eu aprendi, né? Então,
na emergência, na nossa necessidade de estabelecer práticas em cultura de paz, e é algo que, na época também, e penso que até agora a ONU, a Unesco, positivamente falam a respeito, né? Essa metodologia foi reconhecida e publicada em diversos países. A arte de viver em paz, que é a nossa base. Mas, nesses 8 seminários, então, para falar brevemente para vocês o que acontece, nós temos um primeiro momento, uma imersão, de sexta a domingo, que eu tenho a honra de ser o facilitador nessa nossa iniciativa, e me honra muito ser uma voz da arte de viver em paz do Pierre, né? Nós vamos transitar por reflexões e vivências com o objetivo de sensibilizar para resgatarmos a paz como um movimento. Na nossa visão, o contrário de paz não é o conflito. Nós vamos aprender a lidar com os conflitos que são naturais ao nosso cotidiano de uma forma pacífica. Esse seminário, ele é o portal para um aprofundamento que vai acontecer em seguida em outros 2 seminários, em outubro e novembro, que são seminários focados na arte de viver em paz consigo mesmo, um aprofundamento, que é a arte de viver consciente e a arte de viver em plenitude. O objetivo dessas artes é nos colocar em contato com este que observa a si mesmo, que respira de forma mais inteira, que é capaz de sair de cena e dar uma nova resposta para o cotidiano, para os eventos, para as circunstâncias, para as situações. Todos os nossos seminários são, repito, teóricos e vivenciais, porque nós vamos usufruir de tecnologias das tradições sapienciais também. Meditações, práticas. No decorrer, nós teremos mais 2 seminários. Depois, vocês podem acessar, a gente vai falar sobre isso, as datas precisas, né? Mas nós vamos trilhar um caminho no que chamamos a arte de viver em paz com o outro, a ecologia social. Então, nós temos um módulo chamado A Arte de Viver em Harmonia. E depois, a arte de viver o conflito. Veja só, talvez esse seja um dos módulos que, quando eu conheci uma teia da Unipaz, quando eu senti o chamado lá no início dos anos 2000, foi aquilo que mais ressoou em mim, como eu quero aprender essa arte. E concluindo, a arte de viver em paz com a natureza. Um preciosíssimo seminário chamado A Arte de Viver a Natureza. E o seminário que conclui as artes é a arte de viver a passagem, de viver a impermanência, de compreender e ampliar o nosso horizonte sobre esse fato de sermos impermanentes e que é um ponto de tanto distanciamento, de tanto tabu na nossa sociedade, né? Esse seminário eu tive a honra da primeira vez que fiz, fazer com o próprio Pierre, e é algo que realmente impactou a minha vida. E concluindo, nós temos um chamado
e a vida continua, onde aqueles que fizerem esse trajeto vão poder apresentar o que brotou do seu coração nesse percurso. É importante dizer que esta formação ela é facilitada por aprendizes Unipaz. Todos nós que vamos facilitar os seminários, e então temos nomes como Elaine Marta Raimundo, Alvaci Nils, Sidney Soares, Geraldo Hugo e a Aymara Pena, nossa querida presidente da Unipaz nesse momento, e Kátia e eu, que vamos acompanhar a turma durante todo o percurso. Eu facilito primeiro e no final estaremos juntos. Todos somos aprendizes Unipaz, isso quer dizer que nós somos tocados por essa proposta. E são pessoas que fizeram a formação há muito tempo, mas que procuram honrar a Unipaz pelo valor que isso deu às nossas vidas. Então, eu vou concluir essa fala dizendo, Kátia, a partir desse panorama geral, que reforçar. Eu usei o termo formação, né? E eu gosto de uma frase da Aymara que ela diz: a gente usa o termo, mas a Unipaz não forma nada, a gente tira da forma, né? É essa a proposta, é ampliar o olhar, é mudar o olhar e a nossa forma de ser e estar no mundo, de lidar com os conflitos, de lidar com a impermanência, de convocar em nós o mais saudável, o melhor que reside em nós. Então, se você isso é para todas as áreas, mas se você é um terapeuta, um educador, eu sei que eu estou dando voz a muitos aprendizes, conhecer de perto algo que primeiro vai fazer você olhar para si mesmo e vivenciar em ti possibilidades de resgatar no palco do cotidiano essa paz que a gente sabe que é real e existe, é um belíssimo convite. Então, sinta aí no seu coração como essas palavras ressoam. Talvez tu estejas vivendo um momento em que a vida está te convocando a um aprendizado. Vou lembrar a Dulce quando diz assim: se aquilo que tu está buscando, o que você tem reunido não está te permitindo encontrar o resultado almejado, e quando eu falo do resultado, eu falo estar em contato com essa parte sua mais gentil, mais pacífica, mais inteira, é porque ainda é pouco. Então, isso para reforçar o valor e o presente que é o que Pierre Weil nos deixou. E eu quero aproveitar e dizer que desses seminários eu algumas vezes repeti, né, revisitei-os em algumas oportunidades, com facilitadores os mesmos ou diferentes. Na verdade, aqui eu fiz com outros, né, porque mais antigo a gente fazia com o pessoal que até morava fora, né, os nossos aqui foram capacitados bem depois, quando o Pierre já estava em outro momento. E é tão diferente quando a gente começa a ouvir com a voz do outro, né? Porque cada facilitador nos coloca numa egrégora, numa energia diferente daquilo que ele está trazendo. E a cada momento cai uma fichinha, né? Que é aquilo que a gente fala que é a expansão da nossa consciência. A nossa consciência se abre,
a gente começa a adquirir mais lucidez no que é trazido de teórico e através das vivências na nossa prática, que é nos ofertada. E são práticas tão simples da gente estar fazendo no nosso dia a dia, que a gente vai vendo que isso vai nos colocando numa oitava a mais, numa energia cada vez mais potente, cada vez mais de entendimento. E uma coisa também bem interessante foi que aconteceu comigo, assim, eu gosto de trazer isso, é que eu na Unipaz eu aprendi que eu precisava aprender. Eu já vinha caminhando nesse mundo das técnicas alternativas de auxiliar a cura do outro, né? E que todo mundo pensa que isso que é o holístico, né? É holístico é porque eu tenho a técnica de cristais, que eu sou reikiana, que eu faço quelação, que eu faço corte de cordões especiais, que eu estou em contato planetários. Isso são técnicas. A gente precisa se humanizar através do entendimento do que é ser um ser inteiro, pleno, sabe, integrado, integrar as técnicas com esse conhecimento mais amplo, que é isso que o Pierre nos trouxe, que nos deixou de presente essa obra-prima dele, nessa vida de samurai da paz. E nós temos muito ainda que aprender, evidentemente, mas a gente tem aqui uma metodologia que foi abraçada pela Unesco, né? Que foi divulgada a 10 países, através de livros traduzidos nos 10 países, de vários idiomas. Então, isso é mais do que validar uma coisa que é super atual. Então, a gente faz aqui essa fala, né? Para que cada um possa sentir no seu coração, se seu coração está chamando, ou porque às vezes a gente resiste, né? A gente resiste a um chamado, sabe, Jairo? Eu resisti ao chamado da turma 2, e quando eu fui, depois eu teve outro chamado da turma 4, e eu dizia, não dá, é muita coisa, eu trabalho muito, não ganho tanto, a Unipaz assim, assado, e quando eu fui já estava na turma 6. 6 já focado com essa criação da Santa Catarina, né? Que antes acontecia aqui, mas nós éramos filiados da Unipaz Sul. Lembra? Eu acho que tu veio pela Unipaz Sul, né? Então, Exatamente. E quando a gente recebe toda essa informação que é mostrado para nós da onde que nasce a fantasia da separatividade, né? E da onde que a gente vai conseguir mudar todo o nosso padrão mental, o nosso conhecimento, trazendo mais lucidez, trazer a consciência, né? Que eu digo que esse seminário da arte de viver a consciência era a menininha dos olhos do Pierre, né? Ele amava ele mesmo ministrar, né? Eu tive esse seminário com o Pierre, porque ele era apaixonado por isso. Então, é esse chamado que a gente traz aqui, né? Para todos vocês, aqueles que já tiveram na Unipaz, de vir abraçar. O pessoal que fez online, vamos fazer essa forma agora presencial, vamos poder fazer essas vivências de formas presencial, que é um outro patamar, é uma outra leitura, é um outro momento. E nós estamos também em outro momento. E aos novos aprendizes, vão sentir o quanto vai ser diferencial na sua vida profissional esse aprofundamento do seu ser. Trazer toda essa consciência, essa lucidez das artes para dentro do teu ser, e incluindo, né, essa tua natureza no cuidado com o todo, né? Ser e servir
o bem-estar para toda a humanidade também é nos melhorar dia após dia. E é essa a nossa proposta, né, Jairo? Eu fiquei pensando, Kátia, que quando eu comecei a minha caminhada profissional, e eu estava já entrando em contato com técnicas e práticas complementares e integrativas há 30 anos atrás, né? Eu olhava para a formação acadêmica e eu estava buscando uma clareza da trilha que faria, né? E eu faço a Universidade da Paz antes da minha formação, da minha graduação em filosofia, por exemplo, né? E eu consigo compreender hoje o valor que isso teve de fazer eu era um menino, né? E de fazer um caminho que eu não estava buscando uma certificação para reproduzir uma técnica, e a gente entra em contato com técnicas incríveis. O que eu estou falando é que do quão fundamental foi eu ter condições e colocar o meu coração em uma proposta, em um investimento real mesmo para mim, para o meu cuidado, para compreender como eu estava olhando para o mundo. E na Unipaz, esse termo que a Kátia traz, nós nos tratamos de aprendizes, né? E somos sempre aprendizes. E isso também tem a ver com o momento de cada um, né? Por isso que nós mantemos esse coração aberto de aprender sempre, e nós vamos lá e revisitamos um seminário, como esse que a Kátia comentou, a arte de viver consciente, né? O Jairo que fez antes não é o mesmo Jairo de agora, né? Vamos lembrar, Heráclito, a gente está sempre em desenvolvimento. A cada vez que nós entramos em contato com o que é ofertado dentro da metodologia, parece que é um lugar diferente, é um conteúdo diferente. Mas isso foi falado mesmo, mas eu não tinha uma escuta tão refinada para ouvir a mim mesmo e para captar essa informação. Por isso, na realidade, esse caminho é um caminho ininterrupto de descoberta, né? Então, objetivamente, a gente quer te convidar, guarda essa data do primeiro módulo, tu vais poder fazer, caso você queira fazer um módulo de uma forma avulsa, nós estamos abertos para recebê-lo. Mas isso tem... O que Kátia e eu queremos agora é passar o valor que isso tem para nós e como nós nos sentimos estimulados a compartilhar isso com as pessoas, porque nós estamos precisando, as famílias estão precisando, a cidade, o país, o planeta. Essa é uma proposta de educar para a paz, educação, educar as nossas ações, lembrando que nós olhamos para a paz como um movimento. A paz, o contrário de paz é estagnação. Nós costumamos lembrar que existe o termo o guerreiro, a guerreira da paz, né? E isso não é uma contradição.
quais as armas, como eu posso me reunir recursos para manifestar minha paz no cotidiano, sim, ser um agente de paz, poder oferecer uma visão de mundo, poder oferecer uma forma de transitar pelos diálogos, pelas discussões, mas me mantendo inteiro, me sabendo sombra e luz e olhar para o mundo compreendendo que não há separatividade, não existem fronteiras. Onde está a sociedade? Eu também sou um agente dela. Onde está a natureza? Eu não sou separado da natureza. Dentro de um passo a passo que a Unipaz propõe, eu vou me compreendendo como um agente e como alguém que pode contribuir, que pode manifestar a sua paz. Como a fábula que nós repetimos e o Pierre repetia exaustivamente do beija-flor, levando uma gotinha de água sobre o incêndio. Eu faço a minha parte. Mas onde começa a paz? E onde começa o conflito? De uma forma muito nítida, muito evidente, as vivências que nós vamos propor vão, além de deixar claro, vão fazer com que isso aconteça no teu corpo, porque esse movimento ele começa com o nosso próprio corpo. Então, por isso, há propostas de muitas holopraxis, como o Pierre gostava de chamar, né? Para que nós possamos nos olhar, nos sentir e, abrindo os olhos, olhar para o outro e olhar para o mundo, exercitando a presença, a inteireza. E tudo isso não é para acontecer dentro de um seminário da Unipaz, ou quando eu estou praticando yoga, ou fazendo reiki, ou qualquer coisa parecida que tu possa associar com estar em paz. Mas é no cotidiano com a tua família, é no teu círculo mais imediato, mais nuclear, é no teu círculo, na tua comunidade, no teu trabalho. E nós entendemos que somos diversidade também, porque cada aprendiz, ao fazer esse percurso, vai entrar em contato com a voz do seu coração, com aquilo que é muito real e com a sua contribuição. Eu posso dizer seguramente que esse caminho da Unipaz, além de toda a contribuição em nível pessoal, me conduziu para uma ordem no que eu ofereço para o mundo hoje como terapeuta e educador. Então, a Unipaz me conduziu para a filosofia, a Unipaz me conduziu para a arte-terapia, né? Certamente, se eu tivesse feito esses caminhos antes, eu não teria feito com tanta gentileza comigo e com o outro como fiz. Por exemplo, na filosofia é um lugar do debate, né? Do analítico, enfim, mas eu sinto como essas coisas se encadearam de uma forma pacífica em mim. A paz em você. Onde começa a paz? Agora, observa a tua respiração. Eu não propus nenhum exercício grande, um exercício que exija muito, mas pelo simples fato de te convidar a observar a tua respiração, você já provocou uma mudança. Você já provocou um estado
de maior clareza. Então, se eu consigo abraçar e estar com esse Jairo, que observa o Jairo no meu cotidiano, eu vou poder ter mais condições e recursos para lidar com toda essa infinidade de emoções e sensações que aparecem no meu dia a dia. E claro que exercitando essa presença, eu consigo ampliar o meu horizonte, ampliar o meu olhar e a minha resposta para a vida. E aí a gente é capaz de caminhar na direção da nossa passagem de uma forma mais leve, mais gentil. Fala, Kátia. Me inspirei aqui. Uma delícia quando tu te inspira com essa conexão. E eu estou aqui com Jean-Yves Leloup, e quando ele nos fala, né, que o ego é o caminho do self. E do mesmo modo que a lagarta é o caminho da borboleta, né? Mas a gente precisa ir em direção de nós mesmos. Então, a gente precisa ir nessa direção de se transformar, principalmente quando a gente quer um mundo diferente, um mundo melhor. Porque a gente precisa, de uma certa forma, né, Jairo, ter essa compreensão que não é fácil, que não é pouca coisa, que não é só meditando, já dizia o Pierre, que vai fazer essa transformação no nosso ser, né? A gente precisa cuidar dessa transformação, a gente precisa se dedicar a isso, né? E eu vejo muito isso quando se fala de viver em plenitude, que a gente começa a ter essa lucidez, né? De cadê a minha humanidade? Cadê quem sou eu? Quem sou eu? Né? E quando a gente começa a se aprofundar, a gente começa a se transformar e o nosso entorno vai se transformando, o mundo vai se transformando, porque a gente consegue, né, através de nós, emitir essas ondas energéticas conscientemente para um mundo melhor. E é através disso que a gente diariamente promove esse nosso estado, né, de transformação. E o Pierre diz, né, cuide da sua transformação. E isso é até o último suspiro. E quando eu lembro muito da fala do Pierre para a gente, isso ressoa algumas coisas assim de tão importante, né? A gente descobrir essa humanidade, se tornar gentis e ter paciência com a gente. Naqueles momentos que a gente não está tendo paciência com nada, né? E a gente olhar e dizer assim, não, eu estou em transformação, eu preciso ter paciência. As coisas vão acontecer, então tenha paciência, seja gentil, se toque com gentileza, né? E é esse o nosso convite para essa pedagogia iniciática, que é as artes que a gente traz aqui do Pierre e que a gente apresenta através desses 8 seminários, que vai auxiliar, né? esse percorrer esse caminho, essa jornada de se olhar, de se ver, de se transformar e tá, né, trabalhando para que a humanidade sinta-se bem, que a humanidade cresça. Além disso, uma das coisas que me vem muito quando eu ouço a Dulce Magalhães falando, com uma mestra, uma amiga, meu Deus, né? Colocando o quanto, né, esse processo vai quebrando todo esse paradigma da escassez, nos tornando
esse transbordamento da abundância, de uma vida próspera, de uma vida alegre e feliz, porque a gente consegue quebrar esse padrão limitante através desses estudos que a gente tem feito na Unipaz e onde esses grandes mestres, né, nos traz. Então, quando a gente vai observando e vivenciando e trazendo para fora a nossa humanidade, a gente consegue descobrir esse ser de luz, esse ser que está numa experiência espiritual, cósmica, surpreendente, ilimitada, né? E com bilhões de oportunidades de ser feliz diariamente, de viver na alegria, de canalizar tudo aquilo que a gente necessita para viver uma vida maravilhosa, alegre, confortável e abundante, né? Então, é uma experiência que eu tive, que eu tenho, que sempre quando a gente tem a tendência de voltar a padrões, né, que são antigos, a gente vai quebrando e nos vão trazendo esses mestres, nos recordando, né? E agora a gente tem essa oportunidade maravilhosa de conhecer cada arte, né? A arte de viver em paz, a arte de viver consciente, a arte de viver em plenitude, viver em harmonia e na confiança, viver a arte de viver o conflito, de ser árbitro dos nossos próprios conflitos, né? A arte de viver a nossa natureza e aquilo que a gente projeta no mundo e o que a gente pode reorganizar, né? E fazer essa arte da passagem, da vida, morte, à vida. E quantas vezes a gente precisa morrer e viver e renascer, né? Então, a gente tem uns mestres aqui, pessoas nossas que estão se colocando, pessoas com senioridade na Unipaz, são pessoas antigas que criaram aqui em Floripa, que trouxeram essa bagagem, porque foram até Pierre e colocaram essa pedra fundamental aqui, estarão conosco durante esses 8 seminários, nos mostrando essa sabedoria incrível e essa metodologia maravilhosa. Por isso que queremos aqui, estar com o nosso coração, uma alegria, coração aberto para acolher cada um de vocês, né, Jairo? Quero dizer que a inscrição para fazer essa jornada está na bio do @avivida. É isso mesmo, Jairo? Underline Unipaz SC. Ai, @avivida, underline Unipaz então SC. deixa eu fazer de novo aqui para poder ficar bem claro. Fixado, isso. Avivida, opa, veio errado. Só para que vocês possam acessar, mas também já vai underline, opa, não é esse, o underline é outro. Unipaz. Então, a gente vai estar também colocando agora na Unipaz também. Isso mesmo, cara. É isso mesmo que eu coloquei? Perfeito. E a gente vai colocar também na bio do @UnipazSC a inscrição. E tem o meu telefone, tem o meu Instagram também pessoal, Catita_Luz, que vocês podem entrar em contato. Tem o Instagram do Jairo, estamos aqui super à disposição de todas vocês, de todos vocês, para trabalhar naquilo que vocês sonham e fazer parte dessa jornada maravilhosa que a gente está propondo. Jairo.
Isso mesmo. Então, reforçando, né? Nesses perfis, na bio vai ter a ficha de inscrição, mas Kátia e eu, como seremos os focalizadores dessa trajetória, nós ficamos à disposição. Eu queria complementar, o Pierre chamava essa proposta de cultura de paz como uma utopia realizável. E quando a gente fala sobre mudar o olhar, acessar o invisível, nós não estamos falando de nada místico ou qualquer coisa parecida. Sabe? Olhar, abrir os olhos para o invisível é olhar para si mesmo e enxergar o outro, enxergar o irmão. O transpessoal, a espiritualidade, reforço, não é só quando a gente está nesses territórios. Precisa estar quando eu encontro o porteiro, quando eu estou no trânsito. É essa a magia. Como o Roberto diz, a grande descoberta do terceiro milênio vai ser o humano. É descobrir, reconectar com a nossa humanidade. A humanidade, tu estás ansiando por um outro mundo, por um lugar fora daqui, nas estrelas, há que fazer contato com este, há que honrar esse planeta, o humus, honrar essa mãe Gaia, essa mãe Terra e encarnar de verdade. Nós não estamos falando de nada como um cenário de fogos e luzes e imagens. Nós estamos falando de algo muito real, muito precioso. Uma arte de viver a vida, uma arte de viver a vida, a arte do encontro, de me encontrar de verdade, de se atritar de verdade com aquilo, o mais difícil em mim, mas poder acolher, e de também ir na direção do outro e aprender, crescer. Vamos tecer juntos essa teia de paz. Então, se isso ressoa em você, se a nossa comunicação, minha e da Kátia aqui representando a Unipaz, ressoa de alguma forma, e você sinta que pode escolher, vem conosco. Enquanto a gente não fizer o caminho que escolhemos, a gente vai estar vivendo num mundo que não deseja. Como eu posso contribuir? Onde começa a paz? Se você... E todos nós podemos concordar que a gente quer um mundo mais pacífico, mais gentil, mais respeitoso, mas se não começa em nós, é uma ilusão. Então, esse percurso é também para criar mais clareza e dissolver as nossas ilusões, dissolver a ilusão da separatividade e nos mostrar que nós podemos estar projetando muito na vida, projetando coisas irreais. A caminhada da Unipaz, penso que o maior valor é isso de entrar em contato com esse humus, com esse corpo, com esse humano que reside aqui. Então, esses aprendizes que estão aqui estão de coração e escuta aberta para te ouvir. Se tu tiver perguntas, nos escreve e vem viver essa primavera conosco. O primeiro seminário ele é de sexta a domingo, tá? Os outros são sexta-noite e sábado o dia todo. É de uma beleza que eu quero muito que Kátia e eu tenhamos conseguido traduzir para você. E aí, Kátia, eu estou sentindo, aqui o tempo voa, né? Aqui no online, eu estou sentindo em trazer, para concluir, um poema da nossa querida Dulce, mas
antes de trazer, eu vou passar a palavra para ti. Eu não sei como é que está nosso tempo. Nosso Acho que a tempo gente está está... em cima, está no momento exato. E daí eu quero muito agradecer a todos vocês que estão aqui nos ouvindo, que estão nesse momento, nessa hora, fazendo parte. Uma alegria imensa pelos coração, pela alegria, a Alessandra, a Maristela, a Joana, que estão aqui interagindo, e a todas as outras pessoas, Mariluz, Sara e tantas outras que não dá de olhar aqui rapidamente para falar. Muita gratidão pela presença de vocês. Quero aqui desejar que cada uma de vocês possa receber muita luz, que agora na noite que vamos adentrar, possam ter sonos reparadores, sonhos maravilhosos daquilo que é possível e de conexão amorosa com toda a força universal. E que todas aquelas pessoas que estão precisando nesse momento de um afeto, de um abraço, possam receber o nosso abraço, o nosso afeto e as nossas orações divinas sobre todos vocês. Eu vou passar depois a palavra para o Jairo, através dessa poesia meditativa, a gente possa adentrar, se conectar com o nosso coração, através da respiração, podendo se conectar com a chama interna de cada um, e que essa chama possa fazer morada, né? Essa chama, sua divindade interna que vive aí, e que ela possa te aquecer, que ela possa te iluminar e que ela possa reverberar para toda a humanidade. Gratidão por esse momento maravilhoso. Jairo, querido, a palavra é tua. Obrigada. Gratidão por compartilhar comigo desse momento e bons caminhos, bons ventos para nós e para todos aqueles que chegarem. Vai ser uma bela caminhada. Abraços a todos os queridos que estavam aqui acompanhando, nossos irmãos e irmãs e amigos que foram aparecendo. E então eu vou dar voz a palavras da nossa querida Dulce. Eu vi gente que veio pela primeira vez. Sintam-se muito bem-vindas, bem-vindos, muito acolhidos aqui, tá bem? O convite agora é que a gente vai concluir, após essas palavras, no silêncio. Então, concluindo, fecha os teus olhos, coloca os teus pés bem conectados com o chão. Espalhe os teus pés no chão. E que a paz que reside em ti possa se espalhar pelo teu corpo físico, mental, emocional e espiritual. Sintam-se abraçadas, abraçados por todos os aprendizes. E agora eu recito. Eu me comprometo a servir. Desde já, renuncio a qualquer poder. Eu estou ao serviço de tudo que é fruto da verdade, da luz e da transcendência. Eu quero sonhar a trama dessa rede de paz junto com cada um, em harmonia, tecermos o amanhã que queremos. Não me apegarei a qualquer certeza para não ter nada a defender. Dentro de tudo só existe amor. Abro e entrego aqui meu coração para unir os fios preciosos que cada um representa. Como tecelão, não somos os que realizam, mas somos a estrada em que caminham os realizadores. Desde já entregamos as partes nossas para sermos inteiros com todos. Que a
esperança que nos trouxe até aqui continue nos inspirando e conduzindo. Que a chama da paz e do amor ilumine, aqueça e habite o coração de toda a humanidade. Shalom, Pierre. Shalom, Unipaz. Shalom, aprendizes. Até breve, encontramos vocês. Shalom. Salve, salve. Gratidão, querido. Gratidão, gratidão. Agora vamos deixar essa sala. Obrigada, Jair. Foi uma honra, querido. Grato, querida.